3 formas de como destruir o faturamento de uma clínica. Nesse vídeo a gente vai explanar um pouquinho sobre formas que às vezes passam despercebidas no dia a dia, mas que podem estar atrapalhando, destruindo o faturamento de uma clínica e fazendo com que eventualmente você possa vir a fechar ou ter grandes problemas no futuro. Quer saber quais são esses problemas? Fica comigo nesse vídeo que você vai gostar. Fala, doutores! Me chamo Walter Júnior, sou cirurgião dentista desde 2010, criei o canal Virei Dentista com o objetivo de compartilhar dicas de gestão para clínicas e consultórios odontológicos. Se você é novo aqui, dá aquela forcinha, se inscreve no canal, curte, compartilha, isso ajuda demais a gente a trazer mais conteúdos como esse. O primeiro erro, qual que é o primeiro erro clássico? Confundir movimento com lucro. Toda vez que a gente tem gap de faturamento, a gente fala, eu preciso aumentar movimento, aumentar movimento, aumentar movimento. Não tem problema aumentar movimento é bom. Só que, se eu aumento sem critério, eu acabo eventualmente tendo problema. Porque eu aumentei movimento, não fiz uma boa precificação, eventualmente não considerei hora clínica, esqueci nos detalhes, não considerei imposto, por exemplo, faturei. Meu faturamento saiu de 50, foi para 100, foi para 200, enfim, subiu. Só que aí quando eu vou lá na última linha, eu vejo que minha despesa também subiu. Eu estou faturando 100, gastando 100. Antes eu fazia 50 e gastava 40, sobrava 10. Agora eu faço 100 e não sobra nada. Então, por quê? Precificação errada. Precificação errada é um dos pilares para você ter problema. Aí a gente tem que considerar hora clínica, você tem que considerar despesas variáveis, laboratório, material, enfim. Tem que considerar o imposto, tem que considerar tudo que está ali na cadeia. Se você tem um profissional que você terceiriza o trabalho, um colaborador, um dentista, você tem que considerar a porcentagem ou o custo dele, caso seja valor fixo. Se você não considera isso, você coloca o pior, sabe qual que é o pior cenário? Você colocar preço baseado no concorrente. Se o concorrente está cobrando X, você acha que está perdendo para ele, e aí você vai lá e pega o valor dele e coloca. Só que o concorrente tem uma demanda maior, tem uma estrutura diferente, tem um gasto diferente, e ele tem margem para isso. E você não. Então digamos que você é um consultório e você quer competir com uma clínica em preço. A chance de você perder é muito grande se você competir única e exclusivamente por preço, porque a margem das clínicas são maiores exatamente por conta da estrutura delas. Se você vai competir só por preço, você acaba correndo o risco de perder. Como que a gente compete? A gente primeiro compete por valor. Se você consegue levar valor, o preço é o menor dos problemas. E se você sabe exatamente qual que é a sua precificação, tudo muda. Porque aí você não fica refém do preço, você sabe qual que é o valor e você trabalha dentro dele. Para mais, para menos, enfim, você sabe qual que é a tua margem, até o teu limite ali. E isso vai fazer com que você estabilize, mesmo que você fature menos no curto prazo. E veja bem, faturar menos não é um problema. Faturamento, guarda essa frase, faturamento é vaidade. Faturamento é vaidade. Chega para um colega e fala, quando você faturar, eu faturo 200 mil, eu faturo 500 mil. E você está ali faturando 50 e você está mega preocupado. Às vezes o que fatura 500 gasta 550. Já conversei com diversos, inclusive mentorados meus que vieram por essa demanda, que faturam bem, tem uma alta demanda, mas fecha no negativo e quer entender por quê. E a primeira coisa que a gente faz é entender os números para plano de ação. Nunca pensem única e exclusivamente em faturamento, porque faturamento é vaidade. O que interessa no final do dia é o lucro que sobrou na mesa. E quem sustenta tudo isso é quanto que você tem de caixa, quanto que você tem de dinheiro para você sustentar, inclusive os meses ruins. Segundo erro é retenção de pacientes. Você simplesmente não se preocupa em reter os pacientes. Você está o tempo todo buscando novos pacientes. Está fazendo campanha, está fazendo ações, está o tempo todo em busca de novos pacientes. Tem até aquela fotinha, aquele meme que tem um rapaz abraçado com a garota, olhando para outra garota que está passando, né? É tipo, você é abraçado com o seu paciente, olhando novos pacientes o tempo todo. O nosso ativo mais valioso é o nosso paciente. A partir do momento que ele chegou e ele se tornou seu paciente, você conseguiu o melhor dos mundos, que é o quê? A confiança dele. Se você conseguiu a confiança dele, não esquece dele depois que ele virou seu paciente. Trabalhe essa retenção, trabalhe o pós-venda, trabalhe a experiência desse paciente.
Quanto mais você trabalhar, mais encantado ele vai ficar. E o que ele vai fazer? Ele vai te indicar novos pacientes e ele vai fazer novos trabalhos com você. Daqui a 6 meses ele tem uma nova limpeza. Se ele terminou um implante, daqui a pouco tem a revisão daquele implante. Se ele está fazendo ortodontia, no final tem um clareamento. Enfim, as coisas vão acontecendo. Se ele sofreu um acidente, quebrou um dente, ele vai lembrar de você na hora de consertar aquele dente. Um pós sobre esse paciente é pensar assim: ele é meu paciente, eu vou cuidar dele para ele não ir embora. Ele é meu, eu não posso deixar ele embora. A partir do momento que eu deixo ele embora, eu estou perdendo um ativo muito valioso. E ainda digo mais, um ativo muito mais barato do que novos pacientes. Você reter o seu paciente é muito mais barato do que você ter novos pacientes. Anota isso. É muito mais barato do que ter novos pacientes. Então, trabalhe esse paciente para que você não retenha, para que você não perca ele para o mercado, enquanto você está adquirindo novos pacientes. Aí você vai fazendo aquele efeito bola de neve. Toda hora vai chegando novos pacientes e você vai aumentando, retendo os que você já tem. O terceiro erro, que conecta com o primeiro, é você não conhecer os números da própria clínica. Tá, mas qual que é a diferença, Valdo? Primeiro eu estava falando mais voltado para a precificação, porque se você erra a precificação, você acaba tendo um problema de faturamento. Você fatura bem, mas não tem lucratividade. Mas agora o segundo, às vezes você está fazendo tudo certo, só que você eventualmente não está gastando da maneira certa. Então você fatura bem, mas gasta mal. Como que a gente sabe isso? Fazendo uma organização financeira. Tão importante quanto faturar é gastar, entendeu? Então a gente precisa gastar bem, a gente precisa ter controle de tudo que entra e tudo que sai. E aí a gente começa pelo arroz com feijão. Começa a anotar, anota todas as entradas, todas as saídas, porque aí você já tem uma previsibilidade. Você já sabe, por exemplo, se eu faturei 50, gastei 30, sobrou 20. E é mais importante você lucrar do que faturar. Primeira coisa, você tem que organizar essa financeira para você saber quanto que você ganha e quanto que você gasta. Quando você começa a anotar, você vai perceber que você vai ter uma previsibilidade. Vai ficar muito parecido, os meses vão se passando e a receita vai ficar mais ou menos dentro de uma média. Obviamente você vai trabalhar para subir e a despesa vai ficar dentro de uma média. Então você vai ter uma média de lucratividade. E aí quando algo sai da rota, você consegue corrigir muito rápido. Digamos que você tem uma lucratividade média de 20 a 30%, e aí em um mês específico você teve só de 5%, de 10%. Se você tem essa clareza de números, você consegue, peraí, o que está errado aqui? Deixa eu olhar meus números. Você vai lá analisar, você fala, gastei mais nisso, nisso, nisso. Vou segurar a mão aqui porque isso matou minha margem. Ou não, tive uma despesa aqui que não teve para onde correr, mas era uma despesa eventual. Entendeu? Às vezes uma manutenção técnica, alguma coisa, uma repetição de algum trabalho. Mas se você não tem esse controle, você não sabe. Então, vira uma roleta russa. Vira aquele jogo do tigrinho, né? Um mês tá bom, um mês tá ruim, um mês tá bom, um mês tá ruim. Você não sabe o que está acontecendo. Você fica se desdobrando, toda hora mudando estratégia. Sendo que, basicamente, se você fizesse o arroz com feijão bem feito, você teria muito mais previsibilidade e fácil correção. O mais importante é fácil correção. Problema, a gente vai ter. Eu não vou ser hipócrita dizendo que a gente não pode eventualmente ter um problema. Todo mundo tem, isso é normal. A gente passar por algum tipo de turbulência, de crise. O Brasil está em crise, vai saber quanto tempo, na verdade. Então, a gente tem o quê? Estar preparado para quando isso chegar. Quanto mais preparado, quanto mais números a gente tem, quanto mais formas a gente corrigir a gente tem, menos a gente sente a crise. Eu tenho um curso chamado Método Clínica Lucrativa, que ele ensina exatamente gestão financeira para clínicas e consultórios odontológicos. Se faz sentido para você esse vídeo, você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição. Inclusive, dentro da página do curso tem uma aula explicando um pouquinho sobre financeiro e dando dicas que são, inclusive, muito fáceis de aplicar, independente se você adquirir ou não, eu acho que vale a pena assistir. Então, esse foi o vídeo de 3 formas que, se a gente não fica atento, podem destruir o faturamento da clínica, e quando a gente corrige, a gente reduz muito as chances de ter problemas de faturamento. Bom, se você gostou desse vídeo, dá aquela forcinha, se inscreve no canal, curte, compartilha, porque isso ajuda demais a gente a manter mais vídeos como esse. Abraço, doutores. Fica com Deus.